الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Meus irmãos, como sabem, nós estamos já muito próximos dos dias principais de Hajj. Aliás, já entramos na época de Hajj. Já estamos no Zulqa'da e daqui a mais de 10 dias, ok? Vamos entrar no Zulhajja para depois chegarem os dias principais de Hajj. É a altura de exortar, recordar aos irmãos o que significa este ritual. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que Hajj é um dos mandamentos do Islã. Dentre os 5 mandamentos, Hajj é um deles, né? E é obrigatório uma vez na vida para quem tem posses. Estas condições extras estão no Hadith, não está no Corão. O Corão só fala: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Quem tem posses. Se é uma vez, esse Hadith é que acrescentou. Portanto, todo muçulmano no mundo tem aquela ânsia e vontade de ir ver o Kaaba, porque toda a vida você está a fazer salat dirigido em direção ao Kaaba. Quem não gostaria de ir ver o Kaaba? Todos têm essa vontade, todos. O Islã também facilitou, porque Hajj só instituiu uma vez na vida, né? Mais que uma vez não existe. E depois eu sempre disse, né, que quer dizer, não se deve fazer mais que uma vez. É bom a gente entender bem o Din. Din tem que ser entendido como deve ser. A pessoa não ser muito literal, né? Só entender a maneira cultural. Pronto. Há pessoas que nós notamos já fizeram 1 Hajj, 2 Hajj, 3 Hajj, 4 Hajj, até contam. Que, eu já fiz tanto. Tá a perceber? E ele, na sua boa fé, acha que fez muito bom trabalho, mas é muito superficial. Hajj é uma vez obrigatório. A pessoa não deve fazer mais que uma vez. Por quê? Porque todo mundo quer fazer Hajj. Para você aliviar a multidão lá, para não haver esses empurrões e tudo, dar oportunidade a quem nunca fez. Este é um. Segundo, nas condições em que nós estamos a viver no mundo, os muçulmanos estão a sofrer as piores crises. Quase 90% dos refugiados, do total dos refugiados, são muçulmanos. Isso para dizer que nos países islâmicos há muitas guerras, há muitos conflitos, não há estabilidade. Então você vê, por exemplo, o que está a acontecer na Somália. Somalianos, coitados, tiveram que sair de lá, estão a andar de um lado para o outro, à procura de algum local de residência. Você vê Sudão, tá? Você vê Líbia, você vê Iraque, você vê Iêmen, você vê Afeganistão, você vê... São todos países islâmicos. Guerras só há nos países islâmicos. As consequências disso também são eles que estão a sofrer. Então, há muitos refugiados muçulmanos espalhados por todo o lado do mundo. Então, nestas condições, você, se tem dinheiro, cumpriu a tua obrigação. Então, se tem dinheiro, você agora deve pegar nesse dinheiro e tentar ajudar alguma família muçulmana a estabilizar-se. Isso é
muito melhor do que você ir cumprir com o Nafl, porque segundo o Hajj, terceiro Hajj é Nafl, não é obrigatório, mas salvar, apoiar um muçulmano é obrigatório, nestas condições que eu estou a dizer, porque o que é que está a acontecer? Estes mesmos muçulmanos, porque estão em necessidade, não têm maneiras de sobrevivência. Os cristãos estão a ir lá e assaltar a coisa mais preciosa que eles têm, que é o imã. Eles, muitos, estão a deixar o seu din, estão a converter-se para o cristianismo por causa da pobreza, por causa da miséria. Então é preciso salvar o imã dessa gente toda. Então, se alguém tem dinheiro, já cumpriu com a obrigatoriedade, então ele deve encaminhar ou canalizar esses mesmos fundos para salvar outros muçulmanos. Não há dúvida que, apesar das crises, né, a maior parte das pessoas que vão fazer Hajj não são ricos da primeira categoria. Da primeira categoria. Quer dizer, são normais, mas são aqueles que estão a batalhar na vida, estão a trabalhar, poupar 500, escudo, estão a poupar até que chega a uma certa altura que já tem algum valor. Você vai, por exemplo, a estes países como Indonésia, Malásia, eles estão muito bem organizados. Eles até têm aqueles bancos especiais para poupança. As pessoas trabalham, vão guardar dinheiro ali. Trabalham, vão guardar dinheiro ali. Até quando completa dinheiro, ele agora já posso ir. O governo tem aquelas excursões, tem grupos e tudo, e assim vão organizar. Então, é para dizer que a maior parte das pessoas que vai fazer Hajj não são aqueles magnatas. Aliás, magnatas nem vão. Bem visto. Quem vai mais é classe média, esses que trabalharam toda a vida para juntar migalhas, juntar, e quando já tem alguma coisa, eu sinto aquela alegria que agora já chegou a altura para eu concretizar o meu desejo e vão fazer Hajj. Está a perceber? As condições no mundo agora estão a mudar, não é? Naqueles tempos, eu fiz Hajj, primeiro Hajj eu fiz em 1971. 71. É muito tempo. Mais de 50 anos atrás. Na altura, o mundo estava muito mais sossegado. A gente ainda estava aqui, era tempo colonial. Nem tinha embaixada da Arábia Saudita aqui. Não tinha embaixada da Arábia Saudita. Eu vinha do Paquistão, estive a estudar lá, vim de férias, acabar de férias, era para voltar, para ir completar o curso. Como era a altura de Hajj, decidimos que, olha, já que é a altura de Hajj, aproveita a fazer Hajj. Eu estou a contar isto só para vocês terem uma ideia como é que o mundo era naquele tempo. Está a perceber? Aproveitem a fazer Hajj. Você nem embaixada tem. Está a perceber? Se hoje alguém se pensar, deixa lá aproveitar e fazer Hajj sem ter visto, sem ter as coisas, pode ir? Não pode. Como é que mudou as coisas? Então, pronto, decidiu-se, vamos fazer Hajj. E Hajj era tão barato que você não imagina. Eu tenho alguns aquelas publicidades antigas da África do Sul, quando as pessoas iam fazer Hajj ali. Hajj na altura, a pessoa ia dali quase 200 rands. 200 rands. O que é 200 rands? Você 200 rands hoje não compra nada. 200 rands você pagava passagem, hospedagem e alimentação. Mudou muito, o mundo mudou muito. Só para vocês terem ideia. Estou falando de 50 anos atrás. Daqui a 50 anos o que vai acontecer você não sabe também. Está a perceber? Eu fui e eu acho que depois da passagem, lá, estadia, não engastei. A gente na altura andava mais com libras. Nem 20 libras gastei, nem 20 libras. Está a perceber? Coisas eram muito baratas, né? Mas a questão aqui é que naqueles tempos o número de hadis era pequeno, muito pequeno.
né? Hoje, o número de Hajj é muito grande. Milhões. Nada menos que 2 milhões. Aliás, quando eu disse que todos têm vontade de ir fazer Hajj, por isso é que os governos até impuseram cotas, números. A Arábia Saudita estabeleceu, cada país só pode mandar tanto. Só pode Moçambique, estabeleceu para Moçambique 1.000 por ano, cada ano 1.000 pode ir. Moçambique nem completa esses 1.000. Tá, este ano são 300 e tal. 300 e tal. Tá, então, a questão que pode alguém levantar é que naqueles tempos o número de Hajj era pequeno. Hoje o número de Hajj é muito grande. Será que hoje é porque os muçulmanos de hoje são melhores? Têm mais fé do que os muçulmanos daquele tempo? Não é isso, né? Nós sabemos que à medida que a gente está a aproximar-se do fim do mundo, a situação religiosa está a piorar. Tá? Há hadices que você entende melhor agora que o Nabi tinha dito naqueles tempos, o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinha dito que há de chegar uma altura em que há de haver 3 tipos de pessoas a ir fazer Hajj. Os mais ricos hão de ir só para turismo, passeio. É o que está a acontecer hoje. Muita gente, porque quer ir para a Índia, ou quer ir para Dubai, sabe, eu vou aproveitar e passar de Meca. Turismo. Depois, diz que há de haver outro grupo de gente que há de ir para comércio, comprar. Há muitos que estão indo aqui. Tá? Vão comprar jubas lá, vão ir comprar ouro, não sei o quê, vem vender. E depois há de haver terceiro grupo dos mais pobres que vão de ir lá mendigar. Sei lá, mendigos que estão lá fazem muito dinheiro, mas muito dinheiro. Tá? Por quê? Porque estão lá, as pessoas que estão lá também vai com aquele imã muito forte, cumprir com os preceitos e tudo, quando vê algum necessitado, logo, apesar de que pela lei é proibido ali a mendigagem, né? Mas eles fazem. Mas é para dizer que Nabi tinha dito naquele tempo e as coisas estão a acontecer hoje agora. Hoje, se as pessoas vão muito para lá, não é porque há melhores muçulmanos do que no passado, não é por causa disso, né? Hoje porque os meios, as facilidades são mais do que naqueles tempos, né? Naqueles tempos as pessoas iam, por exemplo, de barco. Né? Não só iam de barco, e a viagem durava, às vezes, ida e volta, quase 3 meses, 4 meses. Hajj. Esses países, Egito, Sudão, Paquistão, Indonésia, iam de barcos. Muitos iam de barcos. Né? Só a viagem de barcos levava quase 1 mês. E saíam logo depois de Ramadã. Chegavam lá, pronto, mais 1, 2 meses ficavam lá. A viagem total levava quase 3, 4 meses. Isto é verdade. A gente viu isto, né? Agora, hoje, as condições melhoraram. Hoje você, burocraticamente complicou-se, porque você tem que preparar-se. Na altura não havia nestas coisas de vacinas, documentos, vistos e ter muallim. A gente usava o termo muallim naqueles tempos. Hoje já nem usa o termo muallim ali. Agora já é hotéis. Primeiro era muallim, que você vai ficar muallim quem? Porque antigamente, quando começou, o nome veio, antigamente, o número quando era pequeno, as pessoas quando iam daqui não conheciam o que é o preceito de Hajj. Então, onde hospedavam, o tal dono também era responsável para levar a eles, para ir ensinar a eles. Olha, Tawaf faz assim. Então, havia muallims, havia muitos muallims, tudo era muallim. Você vai muallim tal, Paquistão tem muallim tal. Hoje, agora, já acabou esse papel dos tais
anfitriões, também acabou. Você só vai lá, você escolhe o hotel que quer ir, hospeda-se, o dono do hotel nem quer saber se você fez, não fez, o que você chega lá, você que organiza a tua maneira, vai, o que as coisas mudaram, né? Por isso já este termo Alim também já não existe. Portanto, naqueles tempos as pessoas iam dessa maneira, né? Chegava lá porque meios eram escassos, não só meios de transporte, meios de conhecimento também eram escassos, né? Não havia tanto conhecimento naqueles tempos, livros, YouTube, cassetes, todas essas coisas, televisão, revista, não havia, né? Então, pronto. Hoje a situação mudou. A situação mudou. A pessoa tem dinheiro, pensou, imaginou, epá, eu pretendo, quero ir para a Índia. Epá, é a altura da Hajj, deixa eu passar para fazer Hajj ou fazer Umrah também. Isto é assim mesmo, né? Toda a gente está a ir assim. Pega no avião de manhã, à tarde já chegou lá. Naqueles tempos não era avião, as pessoas viajavam mais e depois os países vizinhos, terrestres, eram autocarros, machibombos. Está a perceber? Portanto, há muita coisa que mudou, né? Muita coisa mudou. Agora estamos na época da Hajj, né? Toda a movimentação, aqui a gente não nota, infelizmente a gente não nota, porque há vários motivos para isso. Apesar de que Moçambique tem muito muçulmano, né? Para nossa contagem, Moçambique não tem menos que metade da população muçulmana. Isso é real, no terreno. Tá a ver? Eles não lhes convém, quem faz as estatísticas, por exemplo, tentam sempre reduzir, porque essa é a vontade deles, né? Mas na prática você vai à província do Norte, Nampula, Cabo Delgado, Niassa, esses países todos, toda a gente sabe que tudo é muçulmano, maioria, né? Até porque, imagina, colonialista ficou 500 anos aqui, 500 anos. Mesmo assim, depois de 500, com todas as tentativas que eles fizeram para inverter o número, diminuir as condições, obrigar as pessoas a converter-se para o cristianismo, mudar os nomes, não sei o quê, aquelas coisas todas. Mesmo assim, hoje você ainda conta quase metade. Então imagina, quando eles chegaram cá, era 100% isso. Tudo muçulmano. Está a perceber? Mas pronto. Muçulmano é muito. Nossa cota é de 1000. Mas, é uma situação muito triste quando você vê, quando chega lá, pergunta-te, qual é o país que você vem? Você diz, vem de Moçambique. Então eles perguntam, quantos muçulmanos tem lá? Você dizer, hoje eles falam, quantos hadis vieram? Vai dizer, 200 hadis, 300 hadis. Afinal, são quantos muçulmanos em Moçambique? Você dizer, são 10 milhões. Eu estou a levar o mínimo, um terço. Nós estou a levar 50%. Porque a população de Moçambique atualmente é 33 milhões. Tá, a gente podia contar mais ou menos 15 milhões de muçulmanos. De 15 milhões de muçulmanos, só vai 200 hadis. Alguma coisa não está bem. Não há dúvidas que agora está-se a falar, não é? Que Moçambique é o segundo país mais pobre do mundo. Né? Mas não é pobre na realidade, é empobrecido. Não é pobre, é empobrecido. Por quê? Porque Moçambique é muito rico em recursos, Moçambique é rico em tudo que você imagina. E qualquer pessoa fala isso. Recursos que Moçambique tem são invejáveis. Mas, nossa realidade é esta. Mas, entretanto, isso não quer dizer que todos são pobres. Aqui há muitos ricos, muito ricos. Tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para ir passar férias no Dubai, Portugal, África do Sul, Índia, Paquistão. Estão a andar, movimentos estão a andar, que não param. Mas
esses mesmo nunca pensaram que temos uma obrigação e temos que fazer Hajj. É daí é que vem esse pequeno número. Porque pessoas têm dinheiro para ir todo lado. Tem dinheiro para ir. Você vai ver agora, está a começar o Mundial de Futebol. Há pessoas que hão de ir, hão de pagar tudo para ir assistir o Mundial. É onde o Mundial este ano? Estados Unidos. Hão de ir. Está a ver? A gente está a lamentar a situação, não é? E não temos respostas disso. Quando as pessoas dizem, mas como é que é para ter 10 milhões de muçulmanos e só tem 100 hadis? Aliás, nem 100 hadis vai ver. Aqueles 100 hadis são patrocinados por outros. Você, para apanhar alguns, quer dizer, eu estou a ir com o meu dinheiro. Eu não sei se há 50 também. Esta situação tem que ser invertida, não é? Então, chega a esta altura, é preciso a gente falar sobre Hajj, falar às pessoas a importância do Hajj. O Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse, não é, que quem tem posses de ir fazer Hajj, mesmo assim ele não faz. Então, eu não me importo, esse que morra, se quiser, como judeu ou cristão. Eu não quero saber nada dele. Quer dizer, você corre o risco de sair do Islã. Sair do Islã. As pessoas têm dinheiro, mas eu não sei, a mentalidade não mudou. Né? Ainda não há. Hoje eu estava a escrever uma coisa. Eu estou lá para lançar a segunda edição do livro Zakat. Então, aquela parte de Sadaqatul Fitr estava a melhorar, estava a enriquecer e tudo isso. Apanhei uma coisa muito interessante. Sadaqatul Fitr, Nabi instituiu Sadaqatul Fitr para ser pago por aqueles que possuem recursos no dia de Eid. Ele mencionou 5 coisas. Está a perceber? Trigo, cevada, sultana, tâmara, queijo, está a perceber? Essas coisas ele mencionou. Agora, aqui eu fiz estudo que eu estava a fazer pesquisa, tem que fazer pesquisa, né? Apanhei uma coisa muito interessante. Diz que, as coisas que mencionou são coisas base, produtos alimentares. E produtos alimentares, hoje, o preço está a subir demais. Produtos alimentares, o preço está a subir muito. Você se vê estas 5 coisas que a Nabi mencionou. Por exemplo, tâmara, trigo, cevada, sultana e queijo. Isto é o que a Nabi mencionou. Aquilo da arroz, essas coisas, isso tudo foi alimentos, depois era alimento base, fizeram qiyas, mas não está no hadith. Né? Agora, tu se fores ver os preços destas 5 coisas, uma grande, quer dizer, disparidade. Trigo, que está mencionado no hadith, quanto é que custa trigo? 1 sá de trigo, quer dizer, 2,5 kg. Quanto é que deve custar trigo? Você sabe, toda a gente está a comprar trigo, farinha de trigo para fazer bolo. Quanto é que custa? Custa quanto, chefe? Já. 150, 200, 200, pronto, 200. Agora, 1 sá de sultana. Está quanto? Deve ser nada menos que 500 meticais. Queijo. Está quanto? Sim, 1 sá, 2,5 kg. É muito caro.
É isso a dizer, 500, 600 meticais, deve ser, 500, 600. Quem fala? Tâmara, está caro. Tâmara, 2,5 kg, se você for comprar 2,5 kg tâmara, deve ser uns 600, 700 meticais, ou 1000, não sei. Está a perceber? Então, aqui está a questão. Nós estamos a deixar aquilo aberto e quem está a beneficiar-se disso são aqueles os mais ricos. Aquele alim que eu estava a pesquisar, ele fez uma pesquisa e disse, não, nós temos que dividir a sociedade em proporção das riquezas que cada um possui. Vamos dividir a sociedade em 3 categorias. Os muito ricos, magnatas, esses têm que pagar Sadaqatul Fitr ao preço de sultana, uva seca. Está a perceber? Que é 600, 700 meticais. Segundo grau é classe um bocadinho normal, geral. Esse a gente pode pôr na categoria de tâmaras e queijo. E terceiro grau, aqueles não muito ricos, são aqueles que são normais, que possuem. A esse a gente põe no trigo. Assim, a gente vai conseguir implementar o hadith, a letra, e ao mesmo tempo vai beneficiar melhor os pobres. Quem pensou nisso até hoje? Mas eu já pus ali, né? Na próxima edição vai sair isso tudo, né? Então, eu estava a dizer, não é, que nós, dentro da sociedade, temos ricos. Quando você diz ricos, não são todos iguais. São uns que são magnatas, têm demais. Tem outros que são mais ou menos. Tem outros normais. E depois temos os pobres. Tá, então, quando chega a altura de Hajj, aqueles do topo não vão. Não vão. Aqueles médios são esses mais ou menos, né? Os pobres, esses só se alguém patrocinar. Né? Então, há coisas na sociedade que é preciso a gente mexer um bocadinho, né? Mas isso é preciso fazer pesquisa, estudar, analisar a situação. Cada país tem suas situações. Nós temos nossa situação aqui que não pode ser comparada com a África do Sul, por exemplo. Não pode ser comparada com o Egito, não pode ser comparada com outro país. É a nossa situação própria, nossa, na base da nossa realidade, né? Portanto, para dizer que Hajj é uma obrigação, né? Segundo o Corão, Ibrahim a.s. foi ordenado, né, para que reedificasse o Kaaba. E ele fez. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا, aquela passagem toda. Depois de completar tudo, Allah disse agora, chama as pessoas. Diz, وأذن في الناس بالحج. Você já completou o trabalho, agora convida as pessoas para virem. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. O Corão é que fala isso. Então, consta nos hadiths que quando Ibrahim a.s. acabou de edificar, subiu no Jabal Abu Qubais, uma montanha em Meca. Antigamente, quando não havia tantos prédios ali, via-se de Kaaba, não é? Agora já está tudo coberto, por causa dos edifícios, montanhas e tudo, aquilo já está tudo coberto, não se vê. Então, ali Ibrahim a.s. subiu, até perguntou a Allah, Allah, minha voz já te chegar aonde? Eu vou chamar as pessoas a chegar até onde? Allah disse, teu trabalho é só cumprir nossa ordem e chamar. Fazer chegar é nosso trabalho. Então, consta nos hadiths, nem todos na altura, nós não tínhamos nascido. Cada um ainda estava onde estava. Está a perceber? Então, na altura, Allah fez chegar
essa voz onde ele quis chegar, e quem, na altura, ao ouvir o chamamento, disse labbaika, Allahumma labbaika, está a perceber? Então, esse vai ter oportunidade na vida de ir para Meca, porque disse labbaika, e quem não disse, não vai. Está a perceber? Portanto, isto para dizer que Hajj, nós talvez esta semana, para a semana, vamos falar sobre Hajj, porque, pronto, eu sei que vocês são estudantes, né? Não vão ir fazer Hajj, né? Mas às vezes há outros irmãos e por causa desses meios de comunicação, nossa voz chega longe, é uma forma de exortar as pessoas, de chamar a atenção, temos que falar, não é? Vamos falar, porque aqui há, quando chega, entre as Hajj, há dois ibadats, né? Um para os que têm posses para ir para lá, fazer Hajj. Os que já cumpriram, né? Ou os que não têm posses para chegar até lá. Para eles tem outro ibadat, é ibadat de Qurbani. Portanto, a pessoa tem que começar a preparar, ou você está num grupo ou está no outro grupo. Aqui também surge a mesma questão. Você vê Moçambique, temos tantos muçulmanos, com tantos animais que nós temos. Um cabrito nos interiores custa 1000 meticais, 1500. Porque cabritos que estão a trazer de lá para aqui estão a vir vender aqui 2500. A maior parte das pessoas tem animais. Mas, infelizmente, ainda não criaram aquele hábito de sei que não, está a chegar o Qurbani, está aqui, estou a guardar este animal, estou a guardar este cabrito, estou a preparar para fazer Qurbani. Ainda não temos. Ainda não tem. Apesar de que tem possibilidade. Eu sempre digo até, sempre a gente repetiu, todos vocês sabem, todos, que todos frequentam curandeiros, Moçambique, todos, illa mashallah, muçulmanos. Curandeiro, quando diz ele, você tem que trazer um cabrito, até dá característica do cabrito. Ele tem que ser cabrito azul. Ele há de procurar azul, enquanto não existe azul cabrito. Mas por quê? Porque o curandeiro diz, procura, todo lado. Está a perceber? Isto é verdade. Está a perceber? Eu estou a falar para vocês coisas que é experiência. Eu uma vez encontrei uma pessoa aqui, até era nosso familiar, vinha de algum lado. Eu não vou te fazer mais. Eu disse, não te vejo há muito tempo, mas estavas aonde? Estive no país tal. Agora vieste fazer o quê? Disse, eu ando muito doente. Então o curandeiro me disse, isto é verdade, estou a dizer, disse a mim, o curandeiro me disse que você tem que comprar um cabrito e degolar na campa do teu pai. O gajo veio de onde veio, foi comprar cabrito para ir degolar na campa do pai. Por quê? Porque faz shirk, né? Porque a alma do pai, não sei o quê, e tudo isso, para ficar melhor da doença. Saiu, mas quando Islam diz, arranja um cabrito para fazer Qurbani. Um cabrito. Não fazem. Não tem cultura. Até hoje não tem. Mas sabe, eu estive no Paquistão. Eu vivi muito tempo no Paquistão. Quando chega agora a esta altura, não é só o Paquistão, todos os países islâmicos, quando chega a esta altura de Qurbani, os mercados de gado e de caprino e ovino e tudo isso, como enche de animais. Toda a gente, cada um está a procurar animal. E começam de 2 semanas antes. Guardam, familiarizam-se com aquilo, dão de comer, as crianças habituam, não sei o quê, como se fosse parte da casa. Você, se for Karachi, eu vivi Karachi muito tempo, no dia de Qurbani, tanto porque as pessoas que vivem nos prédios e tudo, compram animais na rua. Degolam na rua, pronto. 3 dias
como cidades enche de lixeira, porque eles matam dobrada, a tripa, deixam ali mesmo e carregam aquilo, vai para toda a cidade, cheio de tripa e dobrada. Mas onde eu quero chegar com isso? Quer dizer, é aquele espírito que se criou, que é para Kurban, a gente tem que fazer Kurban. A gente aqui não tem, Moçambique não tem. Eu estou a lamentar a situação em que a gente está a viver, sendo muçulmanos, tendo meios. Ninguém pode dizer que é para... Pronto, Hajj eu não tenho meio. Cabrito, curandeiro, quando diz você tem. Mas quando Allah diz você não tem. Está a perceber? Então, é isto que é preciso. Há certas coisas dentro da sociedade, não é? Que a gente tem que trabalhar para mudar a maneira de ser. E depois, sabe, os sahabas eram pobres, mas tinham aquela vontade de adquirir sawab. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta próprio era pobre, o profeta não tinha armazéns, não tinha lojas, não tinha nada. Mas ele, consta nos hadiths, que nunca deixou de fazer Qurban. Nabi, nunca. Todos os anos fazia Qurban. Quando foi fazer Hajj, fez aqueles 60 camelos. Foi fazer Hajj. 60 camelos. Tá, mas estando em Madina, todos os anos fez Qurban. No entanto, ele na casa dele não tinha nada. Nós sabemos. Acordava de manhã, perguntava à esposa, tem alguma coisa para comer? Dizia, não tem. Eu estou de jejum. Passava meses, não é dias, meses, sem acender fogão. Pobreza até esse ponto. Mas, porque tinha aquela vontade, Qurbani, é fazer Qurbani, pela causa de Allah. A gente tem, quer dizer, é preciso criar esse espírito na pessoa. A gente tem que também, chega a esta altura, todo lado em Moçambique, é na aldeia, é na cidade, ou algum lado, na quintal, a pessoa tem para não, isto é para fazer Qurbani, isto é para fazer Qurbani. Isto aqui, quer dizer, Islã manifesta-se coletivamente, que é para ambiente do Qurban. Portanto, há estes pormenores, né, que é preciso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, até para facilitar, tinha dito aos sahabas que você faz Qurban. Recomenda-se dar aos outros também. Mas se você precisa, guarda tudo. Temos hadiths. E nós mencionamos estes hadiths todos no nosso livro. Então, você basta é ter aquele espírito, criar espírito. Você, vou aproveitar a época, vou fazer Qurbani, mas eu próprio preciso de carne. Então, vou guardar toda a carne para mim, em casa, para a gente comer. Também. Mas pelo menos você já ganhou sawab do Qurbani. Nem isso a gente consegue fazer. Então, é preciso a gente criar, mudar a nossa maneira de pensar, maneira de ver as coisas, né? E quando essas ocasiões especiais que estão a vir, agora há de começar a Zulhajja, né? Allah fala de Zulhajja, diz Wal-Fajri, Walayalin Ashrin. Imagina, Allah jura pelas 10 noites. A maior parte dos mufassirin diz Walayalin Ashrin, são os 10 dias de Zulhajja. A gente não sabe nada. Essas coisas todas a gente tem que ficar a dizer toda hora. Mas não há vontade de tirar proveito. Ibadat nessas noites. Wal-Fajri, Walayalin Ashrin. Então, hoje, deixa lá falar, são conversas dispersas. A gente ainda vai ter tempo para essas coisas todas. Vocês ainda são estudantes, mas estas conversas vão ficar na vossa mente, recordação. Quando vocês crescerem, também um dia vão lembrar-se desses dias, dessas palestras, né? Mas já temos outros irmãos aqui que são responsáveis. É preciso fazer, é preciso. Não só você, chamar a outros também, que não, todos os dias não são iguais. Estamos a entrar em dias muito especiais. A gente tem que saber valorizar, criar o espírito, né? De aproveito desses grandes dias, né? Inshallah, termino aqui. Para a semana a gente vai falar mais. Sallallahu alaihi wa sallam.